Olá pessoal, aqui é o canal Contabilidade Nossa de Todo Dia, apresentado pelo professor Denilson, o canal que apresenta, atualiza e informa os empresários sobre gestão empresarial, formação de preços e legislação tributária. E o assunto de hoje é um assunto que atualizará, informará e deixará muitas informações importantes para você que deseja ser um empresário, você da área de finanças, da área tributária, da área de gestão e planejamento financeiro e organizacional de uma empresa. Então vamos para o assunto de hoje e não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, comentar e curtir o canal Contabilidade Nossa de Todo Dia. Vamos para o assunto de hoje, que é o lucro real. O lucro real é um regime tributário muito importante para as empresas que têm faturamentos altos e também não somente ter os faturamentos altos, mas que possa ter custos e despesas que possam estar acompanhando o faturamento, mas sempre controlando, administrando e gerenciando os custos e despesas para que a empresa tributada pelo regime lucro real possa aí pagar um valor menor de imposto sobre o lucro da empresa, e sempre lembrando que o imposto sobre o lucro da empresa é o imposto de renda à pessoa jurídica pago sobre o lucro da empresa e também a contribuição social sobre o lucro líquido, que também é paga sobre o lucro da empresa. Então vamos lá para o lucro real. O lucro real é um regime de tributação no qual o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido é feito com base no lucro real da empresa, que seria esse lucro real, a receita da empresa, que são as vendas da empresa, menos as despesas da empresa e com ajustes previstos em lei para que a empresa possa aí ter um bom planejamento entre vendas, despesas, custos e assim ter um ajuste bacana para que ela possa pagar o menor imposto sobre o lucro que ela apura, que é o grande objetivo da empresa, que é o lucro, mas também ela deseja a empresa pagar o menor imposto sobre o seu lucro. E o que é o regime tributário lucro real? O lucro real é a regra, em regra geral, ou a regra geral, para a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica. Então, esse lucro real como regime tributário para a empresa é a regra geral para a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica, olhando somente pelo lado de renda, né, para uma empresa que opera com prejuízo ou margem mínima de lucro, normalmente optante pelo regime lucro real, é vantajoso. Vamos lá. Quem é obrigado ao regime do lucro real? Regimes tributários e obrigatoriedades de adesão lucro real, a adesão é obrigatória para empresas que possuem um faturamento superior a 78 milhões no período de apuração. Então, a empresa que tiver um faturamento dentro do ano no valor acima de 78 milhões já tem a obrigação de estar aí dentro do regime tributário lucro real, como tributação de pagamento de imposto sobre o lucro e também os impostos sobre vendas. Como funciona a empresa do lucro real? O lucro real, de modo geral, se trata de um regime tributário onde os impostos que devem ser pagos são calculados a partir do lucro líquido de período de apuração. O cálculo é feito considerando os valores a adicionar ou descontar conforme as compensações permitidas por lei. Então, o contador que aplica o regime tributário lucro real para as empresas ou a empresa que ele faz a contabilidade tem que estar ali bem atento às regras e às leis do imposto de renda, da contribuição social, como também o gerenciamento do livro de apuração do lucro real para poder esse lucro real ser vantajoso para as empresas. E como se dá a opção pelo lucro real? Para ter a possibilidade de escolha do lucro real, o empreendedor deverá observar o limite de receita bruta anual
para estes fins, equivalente a 78 milhões de reais no ano anterior. A receita também pode ser proporcional, 6 milhões e 500 mil vezes o número de meses, quando o período for inferior a 12 meses. Nós pegarmos aí 6 milhões e 500 mil e multiplicarmos por 12 meses, por exemplo, chegaremos a um faturamento anual de 78 milhões de reais. Quais são as adições e exclusões que deve ser trabalhado no lucro real? As adições fundamentalmente são apresentadas por despesas contabilizadas e indedutíveis para a apuração do lucro real, como multas indedutíveis. Doações e brindes são exemplos aí de contas como despesas contabilizadas e indedutíveis para a apuração do lucro real. Multas indedutíveis, doações e brindes. É de notar que não há, neste caso, nenhuma necessidade de controle a ser efetuado na parte B do LALUR, que seria o LALUR, é o livro de apuração do lucro real, e diante disso, se não há necessidade de controle a ser efetuada na parte B do livro de apuração do lucro real, pois a despesa é indedutível. Qual é a lei do lucro real? O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo Regulamento Decreto-Lei de 1598 de 1977 do artigo. Portanto, o lucro líquido é aquele definido no artigo 191 da Lei 6.404 de 1976, porém sem as deduções do artigo, ok? Quais são os principais ou as principais vantagens de optar pelo lucro real? Em resumo, as vantagens do lucro real seriam possibilidade de compensar prejuízos fiscais anteriores ou do mesmo exercício, reduzir ou suspender o recolhimento do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social utilizando dos balancetes mensais, utilização de créditos do PIS e COFINS e possibilidades mais amplas de planejamento tributário. Então, o contador que define junto ao financeiro da empresa que o regime tributário que a empresa irá aplicar para pagar imposto sobre vendas e pagar imposto sobre o lucro dentro do lucro real tem que ser muito bem analisado, estudado e planejado entre o contador e o financeiro ou o gestor financeiro da empresa para que a empresa possa ter vantagens com essa tributação, com esse regime tributário chamado lucro real. Quais as características do lucro real? No cálculo do lucro real incidem dois tipos de encargos fiscais: o imposto de renda de pessoa jurídica, que é o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, pago sobre o lucro, sendo o imposto de renda 15% sobre o lucro, o pagamento, e a contribuição social sobre o lucro líquido, 9% o pagamento que a empresa terá que fazer quando apura lucro. Isso quer dizer que as alíquotas do lucro real seguem valores específicos. Agora, quando nós falamos de uma alíquota de 1,65%, esta alíquota é do PIS que a empresa paga sobre vendas e não sobre o lucro, e também tem uma alíquota aqui de 7,6% que a empresa paga do imposto COFINS sobre as vendas e não sobre o lucro. Quais são os impostos do lucro real? No lucro real, os dois tributos variam de 24%, que seria 9% da contribuição social sobre o lucro, mais 15% do imposto de renda da pessoa jurídica que a empresa tem que pagar sobre o lucro. E se tiver um valor de lucro apurado dentro do ano, acima aí de um valor significativo, a empresa terá que pagar mais 10% do adicional do imposto de renda. Por exemplo, se a empresa dentro do mês tiver um lucro que seja acima de 20 mil reais, ela tem que adicionar mais 10% do imposto de renda, somando mais os 24%, que chegará a 34%
de IRPJ e contribuição social que a empresa irá pagar sobre o lucro. Mas se dentro do mês a empresa tiver um valor de lucro apurado acima de R$ 20.000. Se for em 3 meses, será um valor acima de 60 mil. Um lucro que a empresa tiver trimestral acima de 60 mil, ela tem que adicionar mais 10% do imposto de renda, por isso falando de 34%. O que nós temos mais aqui para analisarmos sobre o regime tributário lucro real? Para que serve o lucro real? O regime de lucro real é uma forma de apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, que consiste basicamente numa sistemática de cálculo cujos valores dos tributos a pagar são apurados a partir do lucro contábil, ajustado por adições e exclusões que a lei determina ou autoriza ao contador fazer. O que são adições e exclusões e compensações do lucro real? As adições e as exclusões representam valores, que são receitas e despesas, que transitaram ou não pela contabilidade, mas que foram registradas ou controladas no livro de apuração do lucro real, que é o LALUR, compondo, em definitivo, o lucro real. O que são as exclusões no lucro real? As exclusões, em parte, são representadas pelas receitas não tributáveis contabilizadas. Exclui-se também os valores cuja tributação pode ser diferida, entre outras. Exemplos de exclusões ao lucro real. Os exemplos, nós temos lucros e dividendos recebidos. Lucros e dividendos recebidos são exemplos de exclusões, que são tributados nas pessoas jurídicas que distribuíram, conforme o artigo que fala de exclusões no regime tributário lucro real. É exemplo de adição permanente nas empresas de lucro real. Multas é um exemplo de adição permanente, doações também é outro exemplo de adição permanente, despesas sem nota fiscal também é outro exemplo de adição permanente, e várias outras despesas de curto prazo que se apresentam definitivas, permanentes, como adição na empresa tributada no regime tributário lucro real. Então, essas outras despesas de curto prazo que se apresentam definitivas são tratadas como adições, como também exclusões permanentes. Pessoal, então, grande empresário, seja você microempresário, empresário de pequeno porte, médio porte, grande porte, precisam e necessitam ter o conhecimento dos tipos de regimes tributários que nós temos no Brasil, ao qual a sua empresa pode se enquadrar em um desses regimes tributários, e hoje foi falado a respeito do lucro real, mas quem vai definir, estudar, planejar a mudança, a alteração do regime tributário ou mesmo a enquadramento do regime tributário de uma empresa será o contador e, se possível, junto com o gestor financeiro da empresa ou administrador da empresa. E não se esqueça de se inscrever no canal Contabilidade Nossa de Todo Dia, curtir o canal, compartilhar e comentar o canal. E um grande abraço do professor Denilson a todos.